bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E hoje eu vou falar sobre um livro que na verdade veio de uma dica. Lembra algumas semanas atrás eu tive um bate-papo ótimo aqui no canal com a Amara Moira. A Amara Moira escreveu o livro E Se Eu Fosse Puta? E durante o nosso bate-papo, a Amara falou que o primeiro livro escrito por uma pessoa trans aqui no Brasil tinha sido o livro Queda para o Alto, do Anderson Herzer. E aí eu fiquei procurando, tipo assim, Anderson Herzer e não achava. Até que eu entendi, tem vários lugares, sei lá, Saraiva, tal, que você procura Anderson Herzer e você não acha. Você acha o livro com o nome dele de mulher, Sandra. E aí eu fiquei assim, gente, não. Tanto que na capa do livro, que é esse aqui, está Herzer. Que livro é esse e por que eu quis comprar esse livro? Pela curiosidade de ser o primeiro registro de um livro de uma pessoa trans no Brasil. E porque a Mara tinha falado que eram nas prisões femininas onde existia muito forte, não é nem uma cultura, né, mas uma presença de homens trans. E que os homens trans normalmente são muito invisibilizados, porque quando você fala trans, você pensa na travesti, você pensa na mulher trans, até talvez porque publicamente a gente conheça mais figuras públicas femininas trans. E nas prisões femininas é onde apareciam e aparecem a figura dos machões, que são mulheres masculinizadas que se entendem como homens. Esse livro foi publicado em 82, depois do falecimento dele. Bom, o Anderson, ele escrevia poesias. Então aqui, metade do livro também são os poemas e poesias dele, que eu já vou ler pra vocês alguns pedacinhos também. Mas a história dele é que ele foi expulso de casa, foi colocado na FEBEM. E esse livro é ele contando a realidade dos internos da FEBEM, que é assim, campo de concentração. É bizarro, é uma violência, é uma truculência, tipo assim, espancamento à noite. É espancamento à noite de jovens que deveriam estar sendo ressocializados. E assim, é pesadelo, dependendo do diretor. Aí depois tem uma hora que tem uma diretora que eles gostam, aí tiram ela. Aí depois demitem um cara que estava ali 26 anos. Quando demitem o cara morre. O cara não aguenta um dia sem ficar ali, o cara morre. E as detentas ficam loucas. E todo o funcionamento dentro da FEBEM, ele já como um dos machões ali dentro, e como que se estrutura ele ter as mulheres dele e ter as filhas, que são as detentas que querem ser cuidadas, e a mulher é a mulher que ele vai se relacionar mesmo. Então tem todo um lugar da descoberta e aceitação da identidade dele e da sexualidade dele e dos casos dele que ele tem ali amorosos, e é quando ele muda de unidade a separação, mas principalmente é o relato da violência dentro da FEBEM que ele fez questão de contar pra gente nesse livro. Ele foge, procura uma pessoa que é de ajuda ao adolescente, ele conta o caso dele, vai parar no Eduardo Suplicy, que era deputado, que consegue tirar ele de lá, se responsabiliza por ele, e infelizmente o Herzer não resiste, e ele acaba se suicidando num viaduto lá em São Paulo. A queda para o alto, pra mim, é até um pouco isso. Ele cai, né? Ele se joga, é uma queda pro alto, e ele segue e ele sobe, né? Bom, então eu vou ler pra vocês aqui alguns trechos do livro e alguns poemas dele no trecho do dia. Um depoimento da Lia Junqueira, que ajudou muito o Herzer. Quero acreditar que naquela noite chuvosa de agosto de 1982, num descuido seu, Bigode se ausentou e repentinamente ela se sentiu desamada. Sem amor, sem Bigode, desesperada saiu à sua procura e repentinamente percebeu que só havia uma maneira de encontrá-lo. Não tinha outra saída. E ao cair no asfalto, subiu com o Bigode para nunca mais descer. A gota de sangue. Eu decaí, eu persisti, tentei por todos os meios ser forte. Lutei contra o tempo, chorei em silêncio, gritei seu nome ao vento. Sou filho da gota, fui templo de miséria, meu pai um perdido, minha mãe a megera. Cresci vendo prantos, dormi em meio à mata, chorei gotas sanguíneas, sou o pecado, sou a traça. Eu ouvi um grito de desespero, vi a lenta corrupção,
vi o olhar do corruptor, vi uma vida na destruição, eu vi o assassinato do amor. Tentei, venci, a vitória conquistei, porém um dia faleci. Hoje estou em sua lembrança, eu sou a sua alma oculta e serei sua esperança. Anderson Hetzer. A verdade é que muitos não percebem que nossas falhas e defeitos podem ser esquecidos por todos, até mesmo por nós, desde que alguém nos olhe em público e nos trate como gente. Uma noite, por exemplo, eu estava sentado no pátio quando meus olhos depararam com o ato amoroso de duas meninas que se beijavam e se abraçavam carinhosamente. Fiquei olhando até que alguém as alertou de que o inspetor se aproximava. Elas se separaram imediatamente. E eu fiquei pensando, recordando o jeito como uma delas se tratava, forçando um tipo masculino, embora tivesse gestos muito femininos. Seu modo de andar, seu corpo. Era uma garota que mais tarde eu vim a conhecer como sendo um dos machões da unidade. Havia diversas iguais a ela, sendo que algumas tinham um tipo mais masculino. Aquilo não me assustou, embora eu não soubesse de tal existência. De outro lado, sempre desde a minha infância, eu tive jeito de menino. Chegando inclusive numa festa familiar a ser confundido com um garoto. Dentro de mim tinha um grande desejo de ter nascido menino. Portanto, para mim, pelo meu modo de agir, foi uma grande descoberta saber que, para se ter uma mulher, para se vestir como um homem, não seria necessário ser um. Aquilo me cativou desde o início. Eu comecei a ser conhecido como um garoto lá dentro. Todas as meninas passaram a me tratar bem, a me ouvir e muitas vezes até respeitar minhas decisões. Foi nessa época que surgiu meu apelido tão conhecido, não somente nas unidades da FEBEM, como também no centro da cidade, nos bares e logo em minha própria casa. Todos sabiam que se perguntassem por mim como Sandra, poucos responderiam, pois meu apelido era Bigode. Era inútil tentar um diálogo com o diretor da unidade, pois ele não me aceitava tal qual eu era. Ele queria que eu fosse como as outras meninas, que usasse roupas diferentes, até que chegou ao ponto da história tão conhecida na Vila Maria. O diretor queria de qualquer modo que eu raspasse as pernas e usasse vestido, isso sem contar as humilhações que ele me fazia passar perante todas, com palavras de baixo escalão, como por exemplo uma frase muito comum com a qual ele se dirigia a mim: machão sem saco. Machão sou eu que tenho 2 bolas. Ele dizia isso com gestos e voz alta para que eu sentisse vergonha de mim mesmo e mudasse os meus costumes. Fomos levadas para fora do refeitório. Chegando lá, fomos espancadas violentamente. Ficamos em pé, uma do lado da outra, e eles iam passando de uma a uma, dando tapas na orelha que nos deixava surdas, socos no estômago e muitos tapas no rosto. Enfim, uma surra completa. Poesia, encontrei o que queria. Eu queria ser da noite o sereno e umedecer o vale seco e pequeno. Eu queria, no dia claro, luzir para ao amor todo o povo conduzir. Eu queria que branca fosse a cor da terra e não vermelha para inspirar a guerra. Eu queria que o fogo me cremasse para ser as cinzas de quem hoje nasce. Eu queria que os mais belos poemas fossem de Deus, para neles encontrar as virtudes dos irmãos meus. Eu queria e muito queria saber ganhar, para que a simples alegria pudesse comigo guardar. Eu queria, como queria, saber perder, para agora tanta saudade de ti não sentir doer. Eu queria morrer agora, nesse instante, sozinho, para novamente ser embrião e nascer. Eu só queria nascer de novo, para me ensinar a viver. Bom, gente, eu marquei 1000 outros trechos aqui que realmente me chamaram a atenção, de relatos sobre essa violência, sobre esse universo feminino repleto de homens trans dentro dessas casas e principalmente, enfim, a FEBEM pra mim é um horror diante desses relatos. Os poemas dele são maravilhosos e eu super recomendo A Queda para o Alto, é fácil de achar, eu vou botar os links aqui embaixo para você poder comprar e ler também. Continua aqui no canal, se inscreve, não deixa de seguir a gente no Instagram e no Facebook também, @euleioLGBT, e a gente se vê por aqui num próximo vídeo, tá bom? Beijo!